É um erro gravíssimo tentar suavizar o pecado e até mesmo reduzir a eficácia da graça. Que nós possamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e clamar por entendimento ao Senhor, de forma que possamos crer da maneira correta, entendermos do que se trata essa imerecida e maravilhosa graça. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado hoje e eternamente. Que vocês possam ter mais uma manhã meditando nas Sagradas Escrituras. Tenham um bom dia. Vamos hoje meditar acerca do artigo 15, 16 e 17, que estão no capítulo 3 e 4 de Dort, e os erros do 1 ao 3, e depois continuaremos meditação no livro de Isaías, agora do capítulo 38 até o 41. Espero que vocês estejam bem e acompanhem para que possamos crescer em conhecimento da palavra do Senhor. Vamos ao que diz o artigo de número 15, a atitude correta quanto à graça imerecida de Deus. Vamos aos versos que definem esse artigo. Romanos 11, verso 35. Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse depois retribuir? Em Amós 6, verso 1, diz: aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém, e vocês que se sentem seguros em Samaria. São líderes famosos em Israel, e as pessoas recorrem a vocês. Jeremias 7, 4. Não se deixe enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repetem: o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Romanos 14, verso 10. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Ainda em Romanos capítulo 4, verso 17 diz: conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Pois que direito vocês têm de julgar deste modo? O que vocês têm que Deus não tenha lhes dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Exatamente, a grande dádiva do Senhor. Então, o título é a atitude correta quanto à graça imerecida de Deus. A definição é: Deus não deve tal graça a ninguém. Observe esses termos porque eles estão bem objetivos e claros. Essa questão nós deveríamos retratar de maneira a ecoarmos pelo mundo inteiro. Deus não deve tal graça a ninguém. O que poderia Deus dever ao homem? Quem foi que primeiro deu a ele para que ele possa ser merecedor de ser ressarcido? O que poderia Deus dever a quem nada tem, a não ser pecado e falsidade? Portanto, aquele que recebe essa graça deve e rende eternamente ação de graça somente a Deus. Mas quem não recebe essa graça não tem o menor interesse por essas coisas espirituais, está satisfeito com o que possui, ou ufana com falsa segurança de ter aquilo que não possui. Além disso, quando os que professam externamente a sua fé e corrigem as suas vidas, devemos julgar e falar da forma mais favorável, segundo o exemplo dos apóstolos, pois não conhecemos o íntimo recôndito do coração. Quanto aos que ainda não foram chamados, devemos orar a Deus em favor deles, pois Deus é quem chama à existência as coisas que não existem. Quanto a nós, não devemos jamais nos vangloriar, como se colocássemos acima dos outros. Essa definição é muito bela e retrata justamente esse favor imerecido do qual o homem sempre quer ter méritos. Nós não gostamos da graça porque ela humilha o intelecto humano, ela humilha
a meritocracia, ela é disponível àqueles que antes estavam inimigos de Deus. Ela não faz acepção de pessoas. Aqueles que já receberam a graça não devem se colocar acima de ninguém. Que nós possamos nos curvar diante dessa imerecida graça. Que vocês possam compreender do que se trata a graça. Nós temos falado muito acerca dessas questões. Espero que vocês já tenham compreendido do que se trata o cerne do Evangelho. Que nós possamos confiar única e exclusivamente na graça do Senhor, sabendo que Ele não deve graça a ninguém. Então, cabe ao Senhor fazer aquilo que lhe apraz, e nós devemos simplesmente confiar nos seus planos e crermos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus que chama à existência aquilo que não existia, nós devemos crer que assim Ele irá agir. Então, descanse na graça do Senhor, mas jamais profane contra essa graça. Que você não atribua a graça aos seus méritos, ao seu valor, às suas obras, que você possa atribuir toda a honra e glória somente a Cristo Jesus. Artigo de número 16. A vontade do homem não é eliminada, mas é vivificada. Romanos 8, verso 2, diz: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Efésios, capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Salmo 51, verso 12. Restaura em mim a alegria de sua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Filipenses 2, 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. As palavras da Sagrada Escritura são muito claras, né? Então, a vontade do homem não é eliminada, mas é vivificada. A definição diz: o homem, pela sua queda, não deixou de ser homem dotado de inteligência e vontade. O pecado que impregnou toda a raça humana não privou o homem de sua natureza humana, mas trouxe sobre ele a depravação e a morte espiritual. Assim, também a graça divina da regeneração não atua sobre homens como se fossem máquinas ou robôs. Não elimina a vontade e as suas propriedades, nem coage violentamente, mas torna espiritualmente vivo. Sara, corrige e a um só tempo agradável e poderosamente submete. O resultado é que onde antes dominava totalmente a rebelião e a resistência da carne, agora pelo Espírito começa a prevalecer uma pronta e sincera obediência, que é a verdadeira renovação e libertação espiritual da nossa vontade. E se o maravilhoso autor de todo o bem não tivesse nos conduzido dessa maneira, o homem não teria a menor esperança de erguer-se da sua queda mediante o seu livre-arbítrio, o qual, quando ele ainda estava de pé, o lançou na perdição. Então, a vontade do homem, ela jamais é eliminada, mas agora ela é conduzida de maneira completamente distinta pelo Espírito Santo. O homem, pela sua queda, ele não deixa de ser homem, dotado de inteligência e vontade. Isso deve ser um ponto crucial nas nossas abordagens. O pecado impregnando toda a raça humana não priva ele das suas próprias naturezas, né? Não trouxe mas ele trouxe essa depravação onde ocorre essa morte completamente, essa morte espiritual. Quando falamos de morte completa, trata-se de que todo o nosso ser se torna inimigo de Deus. Nós não conseguiremos ir até Deus por conta das nossas próprias capacidades. Mas essa graça ela vai nos transformar, nos conduzir, vai fazer com que aquilo que antes estava morto agora tenha vida. E de maneira do qual, autonomamente, mas não independente, nós agora conseguimos viver de maneira que glorifica o nome de Deus. Onde antes dominava totalmente a rebelião e a resistência, agora é dominado pelo Espírito.
uma sincera obediência flui de nós. Essa verdadeira renovação e libertação espiritual da nossa vontade. Olha como essas coisas são organizadas de forma a traduzir aquilo que está escrito em cada um desses versos. Os versos são por claro o suficiente, mas imagine que todos esses artigos aqui, eles estavam sendo colocados justamente por conta de todo aquele pensamento que estava emanando dos remonstrantes, e ele estava já tomava conta de toda uma sociedade. Então, esses artigos, eles visam firmar o pensamento único e exclusivamente naquilo que define as Sagradas Escrituras. Vamos para o artigo de número 17. O artigo 17 menciona o uso dos meios. Temos bastante versos que apontam para isso. Isaías 55, verso 10, diz: a chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanece até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e para os famintos. No 11 continua dizendo: o mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz fruto. Ela fará o que desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não conhecesse por meio da sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Tiago, capítulo 1, verso 18. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira, e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. No verso 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Como bebês recém-nascidos desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem a plena salvação. Atos 2:42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. 2 Coríntios capítulo 5, verso 11. Assim conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir os outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez os recomendando a vocês nada disso, estamos apenas lhes dando motivo para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus, e se mantemos os juízos, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que, calma aí, vai até o verso 21, tá? O final do verso 14 diz: porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. E nos encarregou de reconciliar outros com eles. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. É de extrema importância compreender essas palavras que
agora lhes foram ditas. Então, depois, se vocês tiverem tempo, meditem bastante. Em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 11 ao 21, vocês vão entender os meios. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Romanos capítulo 10, do 14 ao 17. Mas como poderão invocá-lo se não crerem? E como crerão nele? Calma que sumiu da tela. E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem crê em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então nós temos aqui dessa forma estabelecido em Romanos, e agora vamos ver em Judas, verso 24, toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los, de cair e para levá-los com grande sabedoria e sem defeito, a sua presença gloriosa. Verso 25, toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Então, vamos para a definição acerca destes meios. A ação onipotente de Deus pela qual Ele produz e sustenta a nossa vida natural não exclui, antes requer o uso de meios através dos quais Ele quis exercer o seu poder, segundo a sua infinita sabedoria e bondade. Então, ele está tratando nessa frase como Deus, de maneira onipotente, produz e sustenta a nossa vida natural. O que acontece? Nossa vida natural não é sustentada pela nossa própria capacidade. Lembre-se que nós não podemos acrescentar um segundo a mais de vida à nossa vida. Nós não podemos deixar um fio de cabelo branco, nós somos completamente limitados. E Deus utiliza os seus meios para nos trazer vida. Mas lembra-se que essa vida que estou falando de uma vida natural, mas da mesma forma Ele sustenta essa nossa vida espiritual. Continua dizendo, assim também a mencionada ação sobrenatural de Deus, mediante a qual Ele nos regenera. O que se trata essa ação sobrenatural que regenera? Se trata do Espírito Santo operando naqueles que estavam mortos, tá? Não exclui nem cancela de jeito nenhum o uso do Evangelho, que o sapientíssimo Deus ordenou para ser semente da regeneração e o alimento da alma. De forma alguma o homem será chamado e regenerado de outra forma, porque Deus deixou a sua palavra para que pudesse trazer vida àqueles que estavam mortos. Por esta razão, os apóstolos e os mestres que os sucederam ensinaram reverentemente ao povo sobre a graça de Deus, para a glória dele e para a vergonha de toda soberba. Ao mesmo tempo, não descuidaram de guardar o povo por meio das santas admoestações do Evangelho, debaixo da administração da palavra, dos sacramentos e da disciplina. Olha o que se trata. Continua como um meio de guardar o povo por meio das advertências que emanam das Sagradas Escrituras. A administração da palavra faz justamente com que o homem se curve diante da sabedoria de Deus e da soberania de Deus. O homem só tem conhecimento daquilo que é moral por conta da palavra de Deus, senão o homem estaria simplesmente suscetível aos seus próprios desejos. Mas nós temos uma palavra em comum onde nós conseguimos determinar aquilo que é certo e errado. Então, esse é um grande privilégio e um meio do qual o Senhor usa para guiar o seu povo. A forma como Deus escolheu guiar seu povo é por intermédio do Espírito Santo, e a manifestação visível deste Espírito Santo por intermédio das suas palavras, que nos direcionam e faz com que possamos caminhar de maneira que o nome dele seja glorificado. Ele termina concluindo, portanto, os que hoje instruem ou são instruídos na igreja não devem ousar tentar a Deus, separando aquilo que ele, pelo seu beneplácito,
quis unir inseparavelmente. Assim, a graça é concedida mediante admoestações. Admoestações é advertência, tá? Assim, a graça é concedida mediante admoestações, e quanto mais prontamente cumprirmos com o nosso dever, tanto mais esse favor de Deus, que é quem opera em nós, manifesta-se naturalmente em sua glória, fazendo a sua obra prosperar da melhor maneira. A Deus somente seja dada a glória eternamente, tanto pelos meios quanto pelos seus frutos e eficácia da salvação. Amém. Lembre-se que nós tratamos esses termos onde eles visam única e exclusivamente retratar a maneira como Deus opera em nós, que tudo é feito conforme a sua soberana vontade, nos conduzindo de maneira que nós somos ainda seres dotados de volições, de vontades, mas todas elas subjugadas a esse Espírito que nos traz vida. Então nós terminamos agora os 17 artigos do capítulo 3 e 4, que tratava justamente da corrupção do homem, sua conversão a Deus e o modo como isso ocorre. Foi destrinchado verso a verso, ou melhor, artigo por artigo, com todos os versos que apontam na Sagrada Escritura de maneira pertinente. Contudo, agora nós iremos entrar nos erros. Tem mais 9 erros que são apontados aqui, embora não sejam apenas esses daqui são as rejeições. Essas rejeições vocês vão entender quando vocês forem lendo, vocês vão observar que isso faz parte ainda da forma que muitos pensam, que se tratam de verdadeiros erros que visam diminuir a glória e majestade do nosso Senhor. O sínodo rejeita os seguintes erros. O erro primeiro: é impróprio dizer que o pecado original em si seja suficiente para condenar toda a raça humana ou para merecer castigo temporal e eterno. Eles negavam que o pecado original era suficiente para condenar toda a raça humana. Isso já se demonstrou mediante a leitura das Sagradas Escrituras como algo completamente abominável. A refutação diz: isso contradiz as palavras do apóstolo quando ele declara: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. E no versículo 16, o julgamento deriva de uma só ofensa para a condenação. Também Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então aqui já está muito bem refutado. Não precisa de mais explicações. Lembre-se, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí, escrevam, que eu consigo olhar e explicar. Espero que esses termos que estão utilizados aqui também sejam do seu vocabulário. Eu tento traduzir algumas palavras que eu imagino que não sejam tão comuns para que vocês consigam compreender, mas nós não podemos também tirar algumas palavras que fazem parte justamente de termos que são essenciais para a compreensão das Sagradas Escrituras. Esse processo de regeneração, quando nós falamos de propiciação, expiação, são todos termos que devem continuar fazendo parte para não diminuirmos a forma de expressão exata como Deus estabelece nas suas soberanas Escrituras. Erro de número 2. Os dons espirituais ou as boas qualidades e virtudes, tais como a bondade, santidade e a justiça, não podiam fazer parte da vontade do homem quando no princípio foi criado. Por isso não podiam ser separadas da sua vontade quando ele caiu. Aqui ele começa a retratar umas divisões que é muito complexo de conseguir compreender a linha de raciocínio do qual foi utilizado, mas em tudo isso é a preservação do homem que eles buscavam, tá? Os remonstrantes depois, vocês vão ver que houve uma cisão entre a igreja protestante e a igreja reformada, então eles deram início a uma igreja remonstrante. Hoje não acontece mais isso, tá? Hoje é chamado de outras formas, mas continuam os mesmos erros, do quais maculam a soberania e a glória de Deus. A refutação a esse erro é contrário à descrição da imagem de Deus que o apóstolo dá em Efésios 4,
24, que diz assim: e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Ao associá-la à justiça e à santidade, às quais pertencem, sem a menor dúvida, à vontade. Observe que tudo isso que está aqui, ele aponta para a glória de Deus, e esses erros, eles sempre visavam trazer qualidades ao homem que o homem jamais teve. Pense muito bem a respeito disso e leia com bastante atenção. Erro de número 3. Na morte espiritual, os dons espirituais não se separam da vontade do homem, porque a vontade em si jamais se corrompeu, estando apenas impedida pela escuridão da mente e o descontrole das paixões. Se esses obstáculos forem removidos, a vontade poderá exercitar toda a sua capacidade inata. A vontade em si mesma, capaz de querer e de escolher, ou não, todo tipo de bem que lhe for apresentado. É uma construção aqui completamente ilógica, né? Segundo as Sagradas Escrituras. Observe que diz: porque a vontade em si jamais se corrompeu, estando apenas impedida pela escuridão da mente e descontrole das paixões. Pense que eles olhavam por vezes como uma depravação parcial, onde o homem não foi corrompido de maneira integral. Então, prestem muita atenção quando vocês forem ler esses erros, tá? Se esses obstáculos forem removidos, a vontade poderá exercitar toda a sua capacidade inata. A vontade em si mesma, capaz de querer e de escolher ou não todo tipo de bem que lhe for apresentado. Observe que parte de um pressuposto de que o homem pode decidir aquilo que é bom e ruim, de forma que o homem completamente caído, ele não consegue optar pelo bom. A maldade impera nestes corações que não foram ainda regenerados. Os seus desejos estão completamente inclinados para o mal, então ele não pode decidir por aquilo que é bom. Lembre-se, quando eu utilizo os exemplos, uma pessoa que ajudar uma pessoa, ele vai ajudar, quando ele ajuda aparentando ser algo bom, mas os seus desejos já são corrompidos, então aquilo que aparentemente é bom está corrompido pelos seus próprios desejos. Imagina, por exemplo, você que quis ajudar uma pessoa, você ajudou essa pessoa porque você falou assim: eu vou ajudar agora, mas depois ela pode me ajudar. Ou se não, você ajuda querendo exatamente que essa pessoa lhe agradeça. Se essa pessoa não falou obrigado por você ter ajudado, trata-se de você justamente ali querendo buscar o regozijo do agradecimento. Então, todos os nossos desejos estão completamente corrompidos e nós sequer conseguimos enxergar tamanha maldade que existe no nosso coração. Deus nos conhece melhor que nós mesmos, porque nós nos enganamos, nossa mente mente. Quantas coisas vocês já fizeram errado e quiseram aprovações para isso, e você encontra argumentos o suficiente que justifiquem o que você está fazendo de errado como se fosse certo. Sua mente vai mentir. Você vai chegar e falar assim: não, isso daqui não é pecado, isso daqui não ofende a Deus. Quando você vai ver, você já está preso pelo pecado, dominado pelo pecado. E é a maneira como justamente o pecado vai tomando conta das nossas vidas. A refutação deste terceiro erro diz: isso é uma inovação e um erro que tende a exaltar a capacidade do livre-arbítrio, contrário àquilo que o profeta Jeremias declara no capítulo 17, verso 9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? E contrário ao que o Paulo escreveu em Efésios 2, verso 3, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Observe que no final das contas, o homem faz sempre o homem morto faz sempre aquilo que a sua carne pede. O homem sempre vai caminhar por um abismo, até que o Espírito Santo o retire deste abismo de trevas e de ignorância. Que possamos clamar ao Espírito Santo que esses erros não façam mais parte do nosso meio, embora esses erros sejam bem comuns. Nós cremos que somente a pregação da palavra de Deus,
o agir do Espírito Santo pode fazer com que o ser humano se livre desses erros. Então, que tenhamos misericórdia daqueles que erram, do quais se tratam de afrontas diretas às Sagradas Escrituras, mas que não deixemos de advertir que se tratam de erros que maculam a soberania divina e ofendem a sua santidade. Pensem nisso, e quando tiverem oportunidade de falar, fale que está errado e aponte o caminho correto. Claro que não fazendo distinção de pessoas, porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, até que o Espírito nos trouxe essa clareza que emana das Sagradas Escrituras. Pessoas que falam desse jeito, por vezes não conheceram a verdadeira palavra, estão cegas em si mesmos, buscando salvação nas suas forças e nas suas obras. Perfeito? Amanhã continuaremos do erros 4 até o 9. Do erro 4 até o 9 conseguiremos terminar, e depois nós daremos início ao 5º e último capítulo, a perseverança dos santos, que vai até o artigo de número 15. Perfeito? E depois nós veremos os erros, que também são 9 erros. Dessa forma continuaremos avançando para a honra e glória do Senhor. Estão entendendo? O que vocês estão achando do sínodo de Dort? Vocês conseguiram compreender? Lembre-se que esse sínodo não foi tomado em uma única reunião. Foram 154 reuniões para a formação desses artigos. Então não se trata de pegarmos, vamos estabelecer aqui como se fosse feito de qualquer forma. Todos esses artigos foram muito bem pensados, redigidos e debatidos de forma que nós podemos confiar e enxergar, lógico, claramente por intermédio das Sagradas Escrituras, que tudo o que está ali escrito emana única e exclusivamente da regra que regula todas as outras, que é as Sagradas Escrituras. Tudo deve ser regulado pelas Sagradas Escrituras, tá? Então, leiam com muita atenção. Quando vocês tiverem oportunidade, leiam de maneira integral cada capítulo, porque isso tornará cada vez mais fácil para vocês compreenderem. O problema é, às vezes, a gente ficar lendo espaçado, as coisas começam a não gerar todas essas conexões. Da mesma forma que ler apenas versos espaçados, nós não conseguiremos compreender o seu contexto ali imediato. Então, adotem leituras um pouco mais globais. É a mesma forma como você vai ler um livro. Você vai ler um livro, você começa a ler por etapas. Se você começa a repartir o capítulo, você naturalmente, quando você vai ler no terceiro dia para ler um capítulo só, você vai ver que você começa a perder os primeiros dias. Você começa a criar outras conexões que não são as verdadeiras e as reais intenções do autor. Então, leia com muita atenção. O ato de leitura é um ato de meditação. Você consegue fazer um monte de outras coisas que nem você está fazendo agora. Agora você está ouvindo. Você coloca aí no seu fone, vai trocando de roupa, vai ouvindo as coisas como se tivesse uma voz apenas de fundo. A leitura não dá para ser assim. A leitura demanda completa atenção. Você não poderá ler e ficar vendo um vídeo ao mesmo tempo. Você não consegue ler e ficar ouvindo outras pessoas. Você não consegue focar em duas coisas. Até mesmo se você ficar lendo e pensando em algumas outras coisas, naturalmente essas palavras fogem da sua mente. A leitura, principalmente das Sagradas Escrituras, é um momento de intimidade e comunhão com Deus. Então, tenham cada vez mais como prioridade se mergulharem nas Sagradas Escrituras. Vamos para os nossos 4 capítulos de hoje. Capítulo de número 38, que continua retratando aqui acerca de Ezequias. Ezequias que foi objeto dos últimos capítulos. Agora nós vamos ver Ezequias com uma doença, do qual Deus tem misericórdia da sua vida e concede mais 15 anos nesse capítulo 38. Muito interessante é o verso 15, que diz: mas o que posso dizer? Ele mesmo enviou essa doença. Agora andarei humildemente toda a vida, por causa da angústia que senti. Senhor, tua disciplina é boa, pois conduz a vida e a saúde. Tu restauras minha saúde e permites que eu viva.
Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte, perdoaste todos os meus pecados. Pois os mortos não podem exaltar-te, não podem entoar louvores. Aqueles que descem a cova já não mais podem esperar em tua fidelidade. Somente os vivos te louvam, como faço hoje. Observe que aqui nós vemos a soberania de Deus sobre todas as coisas. Nós vemos que ele aqui exalta a Deus, não colocando de maneira que ele não fosse responsável por aquela doença como uma mera obra do acaso. Embora as doenças emanem também das nossas irresponsabilidades, Deus pode milagrosamente evitar qualquer tipo de doença, mas também milagrosamente, quando falamos de milagre, a gente pensa que milagres somente são coisas boas, mas milagre é tudo aquilo que ocorre de maneira sobrenatural. Então, imagina, tem pessoas que estão boas, num segundo estão completamente doentes, e isso também passa pela soberania de Deus. Que nós possamos compreender isso, que nós não fiquemos achando que as coisas acontecem por mero acaso. Tudo o que tem acontecido está diante da soberania de Deus e tudo é feito para a sua honra e glória. Então, diante da doença, nós não nos desesperamos. Nós cremos que Deus, soberano, salvador, bom, amoroso, faz tudo conforme o conselho da sua boa vontade para a edificação do seu corpo. Então, o que vai acontecer, nós não sabemos qual é o fim das nossas doenças. Nós podemos ser curados ou nós podemos até mesmo ser mortos, mas nós sabemos que a certeza é que o nome do Senhor será glorificado. Então a gente começa a descansar em meio ao caos. As nossas dores, as nossas aflições, elas são objetos agora de descanso, porque nós cremos na soberania de Deus. Isso não impede que a gente reivindique saúde, isso não impede que oremos por saúde, isso não impede que nós de crermos que Deus pode nos conceder misericórdia. Observe que nós temos aqui justamente Ezequias, o qual clamou por misericórdia e Deus o atendeu. Então continue clamando, mas saiba que Deus não deve misericórdia a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Ele não nos deve saúde, Ele não nos deve vida, Ele não nos deve dinheiro. Deus não é nosso devedor. Muito pelo contrário, quando tivermos plena consciência de quem nós somos, do quão pecadores nós somos, do quão miserável nós somos, quando nós tivermos a plena convicção de que Deus deveria ter nos matado, mas ainda assim Ele nos concedeu vida, será completamente diferente. Por que Ele deveria ter nos matado? Porque todos aqueles que pecam contra Deus são dignos de morte, e todos nós já fomos concebidos em pecados. Nós pecamos em palavras, ações e omissões, e ainda assim Deus tem misericórdia de nós e continua estendendo a sua graça sobre as nossas vidas. Imagina que você pecou contra Deus ontem, hoje e antes de ontem, e Ele ainda continua derramando misericórdia sobre a sua vida. Nós pecamos todos os dias e ainda assim Ele manifesta a sua misericórdia. Se Ele manifestasse a sua justiça, Ele acabaria com o mundo. Pronto, Ele não precisa de nenhum homem para ficar dando glórias a Ele. O seu deleite está em si mesmo. Ele não precisa de nenhum ser humano. Isso daqui Ele faz justamente para manifestar o seu amor às criaturas que ele criou e que Ele agora os chama das trevas para a maravilhosa luz, porque sozinho eles não poderiam ir até a luz. Do homem emana todo o mal. O mal, lembre-se que não é um ente materializado, ele é simplesmente uma corrupção daquilo que é bom. Então, o mal é a ausência de bem. No bem não existe mal. O que existe é a corrupção desse bem, o que torna algo maléfico. Então imagina que em Deus não existe o mal. O mal não existe em Deus, existe somente em nós. A nossa matéria é completamente contaminada pelo pecado, de forma que a morte emana justamente de nós. Deus fez aquilo que era bom, mas por conta do pecado agora nós caminhamos rumo a esse abismo de destruição, mas ao mesmo tempo que chamados por Deus, nós caminhamos para a eterna glória do qual nós não conquistamos. Espero que vocês estejam entendendo porque
tem algumas coisas que aparentam ser complexas, mas demandam conhecimento da Sagrada Escritura, de você entender este plano de salvação. É por isso que muitas pessoas às vezes ficam chocados, né? Porque como eles vão responder este verso 15? Mas que posso dizer? Ele mesmo enviou essa doença. Ele não quis dizer algo superficial, ele estava falando justamente o que está escrito. Então, como uma pessoa vai ler e entender? Talvez você veja algumas pessoas com doenças, com debilidades, você olha, não, mas daí não vem de Deus. Não, tudo vem de Deus. Lembre-se de João 9, quando você for olhar, olhe para João 9, o cego, quando chega, fala assim, mas quem pecou, o pai ou a mãe? Ele fala assim, nem o pai nem a mãe. Isso daí foi feito para que fosse manifesto a glória de Deus. Então, tudo irá manifestar a glória de Deus. Ele é o único que consegue extrair o bem daquilo que é ruim. A deturpação do bem não poderá afetar a grandiosidade, a majestade de Deus de ter o controle de todas as coisas. Capítulo 39, nós vamos ver ser mostrado para o rei da Babilônia todo o palácio. Ezequias, de maneira impensada, faz isso, de forma que depois Isaías já profere uma mensagem falando justamente que seria tomado tudo aquilo que eles já tinham conquistado, que seria passado para a Babilônia. Então leia o capítulo 39, ele é bem curto. O capítulo 40 vem o consolo para o povo de Deus. Lembre-se que Isaías representa como se fosse o quinto evangelho, como eu já mencionei quando abordamos Isaías. Vocês vão verificar 39 capítulos apontando justamente para a vinda de um Messias, para a vinda de um Salvador, tal qual apontando a justiça de Deus. E depois, a partir do capítulo 40, nós vamos ver a misericórdia do Senhor, enviando o consolo para um povo que estava perdido e completamente tomado pelos seus pecados. Inclusive nesse capítulo 40, esse grande ponto de transição, onde também, assim como no Novo Testamento, inicia-se com a proclamação de João Batista dizendo que aquele que haveria de vir anunciando o Messias. Ele começa no verso 1 dizendo: consolem meu povo, diz seu Deus, falem com carinho a Jerusalém, diga-lhes que seus dias de luta acabaram, que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor castigou em dobro por todos os pecados. Agora, no verso 3, ouçam, uma voz clamam, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Então, nós vamos ver aqui as claras palavras que foram emanadas também, posteriormente, por João Batista, 750 anos depois. No verso 10 e 11, também retrata algumas coisas que nós vemos de maneira bem clara no Novo Testamento. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com o braço forte governará. Veja, ele traz consigo a sua recompensa. Lembre-se, qual que era a recompensa? A recompensa era a vida eterna conquistada na cruz do Calvário por intermédio do seu sangue derramado. Ele enviaria o Espírito Santo que nos vivificaria. Verso 11 diz: como pastor ele alimentará o seu rebanho e levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração, conduzirá eternamente as ovelhas como suas crias. Depois medita em João 10 que faz muito bem esse paralelo em Jesus como o único e verdadeiro pastor. A partir do verso 12 você vai ver ele contrapor a ideia que as pessoas tinham ali de Deus, que é muito belo. Ele começa a fazer uma série de perguntas onde retrata justamente essa soberania de Deus, o Deus criador de todas as coisas. Verso 12: quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que instruam a respeito do que é bom?
Alguém lhe ensinou o que é certo? Ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota no balde, não são mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira do bosque do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos valem menos que nada, são apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-los? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro, enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus, palavras que ele falou antes que o mundo existisse. Olha que interessante, estão surdos para as palavras de Deus, palavras que ele falou antes que o mundo existisse. Antes do mundo existir, as palavras foram proferidas, porque ele sempre existiu, ele está fora do tempo. Será que são tão ignorantes? Deus se assenta acima do círculo da terra para que as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Observe que aqui a questão do globo terrestre sentada acima do círculo da terra. Quanto tempo demorou para descobrir que a Terra era redonda? Aqui 740 anos, aqui já deve ter sido mais ou menos 700 anos, quando Isaías escreve isso, ele já tinha a revelação de Deus do que se tratava. Observe que nós somos seres completamente limitados e a palavra de Deus é a completa verdade. Quando vocês escutam essas palavras, vocês escutam como palavras emanando diretamente de Deus, ou vocês olham apenas um homem que está recitando uma palavra? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos a plena convicção de que se trata de Deus falando a nós e descortinando os nossos corações, fazendo que possamos enxergar aquilo que antes era apenas trevas. Olha, ele diz ainda: estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham, quando sopra sobre eles, o vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Perguntou o santo. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele faz sair como um exército, uma após outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Imagina que há tantas estrelas nos céus quanto grãos de areia na terra. E este é nosso Deus, que chama as estrelas pelo nome. Imagina que Deus te conhece e Ele te fez, e a sua vida está sob o controle dEle. Então se curve diante da sua majestade, se arrependa e creia. Peça perdão pelos seus pecados, viva de maneira que glorifique o nome do Senhor. Peça para que a sua vida seja completamente restaurada e transformada. Morra para si mesmo e viva para Cristo. Verso 27 diz: Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados. Grave muito bem isso, tá? Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Lembre-se que Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Verso 30. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não desfalecem. Maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Lemos do verso 12 em diante, de maneira que vemos essa soberania de Deus. Meditem quando vocês forem ler de maneira calma e serena nesses versos. O capítulo 41, nós vemos o auxílio de Deus para Israel. Aqui temos uma série de versos os quais manifestam justamente essa soberania, manifestando Deus ali como o autor e consumador de todas as coisas. Ele diz no verso 4: quem realizou feitos tão poderosos e chamou
cada nova geração, desde o princípio dos tempos, eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. E depois vocês vão ver em Apocalipse também, ele dizendo que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Isaías é maravilhoso. Verso 8. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendentes de meu amigo Abraão, eu o chamarei de volta dos confins da terra e disse, você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. O que Abraão teve? Abraão não teve nada a ser escolhido, a não ser a vontade perfeita de Deus de salvar um povo para si. Verso 14. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei, eu sou o Senhor, seu Redentor, eu sou o Santo de Israel. Da mesma forma que ele grita a nós não passamos de vermes, mas ele escolheu nos chamar de filhos. Ele escolheu habitar dentro de nós, e isso faz com que possamos ter um verdadeiro tesouro, justamente em potes de barro. Não se trata daquilo que nós somos, mas daquilo que ele é em nós. Nós só conseguiremos fazer o bem justamente porque este bem emana diretamente dele. Isso modifica completamente a nossa forma de enxergar a realidade. Verso 20, ele manifesta, assim todos que virem esse milagre entenderão o que ele significa. O Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Nós vamos ver em todos esses versos aqui ele apontando para a sua grandiosidade, a sua soberania. Então leia com bastante detalhes, com bastante atenção, medite em cada um desses versos. A partir do 21 ele vai começar a trazer, apresente a causa de seus ídolos, diz o Senhor. Que eles mostrem que são capazes de fazer, diz o rei de Israel. Que nos digam o que aconteceu há muito tempo, para que analisemos as provas, ou digam que o futuro reserva, para que saibamos o que acontecerá. Observe que aqui ele está confrontando justamente aqueles homens que se valiam de si mesmos, que adoravam seus próprios ídolos. Lembre-se que a nação de Israel, inclusive até mesmo de Judá, ali estavam diante das suas próprias limitações, eles estavam ali adorando seus próprios deuses criados pelas suas próprias imaginações. Não existem outros deuses, existe apenas um Deus soberano, Deus criador de todas as coisas, ao qual ninguém poderá ir até ele, senão por intermédio de seu Filho, Cristo Jesus. E aqui ele começa a confrontá-los, falando, quem é que pode falar o que iria acontecer? Ele só fala o que vai acontecer porque ele escreveu a história, tá? Nós só sabemos quem ele é porque ele escolheu se revelar. Então que nós possamos nos curvar diante da grandiosidade deste Deus que fez aquilo que ninguém conseguiria fazer. Ele é o Criador de todas as coisas, governa sobre tudo, e que nós estejamos de joelhos perante ele, agradecendo por tamanha misericórdia do qual ele teve de nós. Verso 26 diz, quem lhes falou desde o começo que isso aconteceria? Quem previu essas coisas? E os fez admitir que tinham razão. Ninguém disse coisa alguma, nem uma só palavra. Eu fui o primeiro a dizer a Sião, vejam, o socorro está a caminho. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com as boas notícias. Boas notícias são as boas novas que justamente concretizadas ali em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Nenhum de seus ídolos lhes disse isso. Nenhum deles respondeu quando perguntei. São objetos tolos e sem valor. Todos seus ídolos são vazios como o vento. Então, não há salvação em outro lugar. Se você crê em algum outro Deus, você crê num Deus falso. Se você segue algum outro a não ser Cristo Jesus, você está perdido. E você necessita se arrepender e crer em Cristo Jesus para que você seja salvo e haja perdão dos seus pecados. Senão você padecerá eternamente no lugar reservado para aqueles que justamente estarão sob a ira de Deus, porque negaram crer no seu único e soberano Filho, o único Senhor e Salvador do qual habitou na terra. Não há salvação em nenhum outro lugar, você não pode se salvar sozinho, que você clame ao Senhor para que você seja regenerado e transformado pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, mediante o agir deste sangue derramado na cruz do Calvário. Nós falamos aqui desses 4 capítulos, do 42 em diante, do 40 em diante, é maravilhoso, antes também, mas nós vamos ver aqui muitas coisas que apontam justamente para
para Cristo Jesus e para essa maravilhosa redenção do qual nós não somos merecedores. Espero que vocês tenham compreendido. Lembrando que hoje, às 20 horas, nós cultuaremos o Senhor na Avenida dos Bandeirantes, 1440. Esteja conosco. Se esforcem. Às vezes, eu sei que existem outros afazeres, mas imagina que nós poderemos glorificar a Deus com nossa vida, com nosso tempo, nos dedicando cada vez mais. A gente gasta tempo de maneira completamente inconsequente, nós fazemos as coisas de maneira impensada muitas vezes. Nós não vemos que passamos horas e horas na frente de televisões, nós não conseguimos notar o quanto as redes sociais têm tomado conta das nossas vidas, nós não conseguimos notar o quanto nossa vida tem sido levada de maneira inconsequente. Então, façam isso de maneira consciente. Tenham tempo com o Senhor. Quanto mais vocês puderem estar ali presentes nos cultos, vocês viverão isso para a glória de Deus e para a edificação de si mesmos, tá? Não se trata também apenas de irem e participarem, mas sim de viverem aquilo que é pregado todos os dias. Que vocês possam compreender que este tempo que nós temos é tão precioso, que esses momentos que nós temos são tão valiosos, é o meio do qual o Senhor escolheu nos unificar como igreja, como corpo. Ali é a presença real do Espírito nos conduzindo, é o meio do qual Ele nos fortalece. Então, se você tem tido dificuldades, vence essas dificuldades. Eu oro para que o Senhor te capacite a estar junto conosco, ainda que seja à noite, ainda que seja distante. Não meça esforços para que o nome do Senhor seja glorificado. E você também possa ser edificada nesse momento de comunhão. Tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado mediante o agir sobrenatural do teu Santo Espírito, que vocês possam estar conosco hoje. Lembre-se, nós temos 720 horas aproximadamente, né? Depende do mês. Se for 30 dias, é 720 horas. Imagina que você gasta uma hora a cada semana para escutar a palavra de Deus. 4 vezes, se você for 2 vezes na semana, então 4 vezes 5 dá 10 horas. Normalmente tem 5 semanas, então 10 horas. 10 horas de 720 horas. Imagina se todos os meses você tem 720 horas e você não gasta 10 horas com aquele que te criou, que te chamou das trevas para a maravilhosa luz, com o seu Criador, com o seu Redentor. Alguma coisa está errada dentro desse coração, que você possa clamar ao Senhor para que te traga consciência da importância de se reunir, ainda mais no tempo que nós temos vivido. Um tempo de relativização das coisas de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Não negocie essas coisas, porque às vezes a gente começa a priorizar outras coisas, mas o que deveria ser prioridade nas nossas vidas sempre é a palavra do Senhor e o resto estar edificado sobre ela. Nosso trabalho não é mais importante do que a palavra de Deus, nossa família não é mais importante do que a palavra de Deus, nossa vida não é mais importante que a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando falamos disso, não se trata de coisas supérfluas, mas comida, bebida e vestuário. Deus não haverá de deixar de faltar aquilo que é essencial. E por intermédio dessa palavra, Ele concede aquilo que você jamais merecia. Então, esteja presente, se reúne como igreja, medite nas Sagradas Escrituras, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Perfeito? Amanhã estaremos aqui, mais um dia para a honra e glória do Senhor, se assim Ele permitir, 5h59 da manhã. Perfeito? Que o nome do Senhor seja exaltado. Tamo junto, não se esqueça de comentar e compartilhar com o máximo de pessoas. Até amanhã ou até mais à noite para todos aqueles que irão estar conosco. Um beijo no coração, tamo junto, fui!